Eu acho que eu encontrei, eu acho que eu vou conseguir. Tá gravando agora, né? Sim, sim, acabou de aparecer aqui que foi iniciada a Ótimo. gravação. Ótimo. Então aí quem não conseguir assistir agora pode assistir mais tarde sem problema nenhum, né? Aí fica salvo, né? Eu acho que agora tá tudo certo. A gente já pode começar então a nossa aula. Eu preparei aqui para vocês esse PowerPoint com esse tema de imunidade de jurisdição para nossa aula de hoje. Ele é um tema um pouco simples, mas é um tema que costuma cair bastante em concurso, né? Para quem quiser fazer concurso para defensoria, para esse tipo de concurso que cai direito internacional público, geralmente cai bastante. E eu separei para vocês aqui os subitens que a gente vai ver hoje, né? Introdução, a imunidade à jurisdição cognitiva. Daqui, na verdade, é a maior parte da nossa aula de hoje, essa parte de imunidade à jurisdição de conhecimento, né? O processo de conhecimento. E a segunda parte é a imunidade de execução, que na verdade não existe, né? A imunidade de execução é absoluta, vocês vão ver que, na verdade, não tem a possibilidade de entrar com execução. Quando você tem um processo contra um Estado estrangeiro, ou quando você tem um processo contra uma organização internacional. Aí depois a gente vai falar um pouquinho sobre o caso das organizações internacionais e no final a gente fala sobre outras questões que, na verdade, elas incluem umas questões mais processuais, né? Competência, ver onde é que você pode entrar, em qual justiça você pode entrar. E assim eu acho que fica organizadinho para vocês na hora de estudar. Mas eu acho que não tem problema, né? Tá faltando pessoa porque tá gravando, né? Aí vocês podem assistir mais tarde. Então, eu acho que mesmo que não tenha o restante dos alunos, né? A gente pode começar assim mesmo, né? Se vocês não se incomodarem. Já, eu acho que a presença de vocês já é mais do que o suficiente para mim. Aí, gente, a gente vai começar aqui com a introdução. E todo mundo deve estar chegando ainda, né? Que ainda são 5 e 8, umas 5 e 10 é que geralmente as pessoas começam a aparecer. A gente vai falando bem devagarzinho, né? Que aí todo mundo dá tempo de todo mundo chegar e entrar na sala de aula. Aí qualquer coisa, gente, eu não consigo olhar ao mesmo tempo o chat e o PowerPoint. Então eu vou falando, mas aí com o tempo eu dou uma conferida aqui no chat. Qualquer coisa, se vocês tiverem algum problema maior, é só abrir o microfone que vocês me interrompem, né? Podem pedir explicação, qualquer coisa vocês podem falar aqui que eu paro. Então, começando com a nossa introdução, eu queria falar um pouco com vocês sobre o conceito de território. O que seria o território, gente? O território é o espaço, né, geográfico do Estado. É, de fato, né, um conceito muito básico. A gente já sabe, geralmente, intuição que seria o território, mas ele é importante porque é no território que o Estado vai poder aplicar a jurisdição dele. Então é no território que o Estado ele exerce o seu poder soberano e que ele aplica o seu direito, né, a sua ordem jurídica. Então vai ser no território aqui do Brasil que o Brasil vai poder aplicar o direito brasileiro. É no território dos Estados Unidos que os Estados Unidos conseguem aplicar, né, o direito estadunidense. Por que isso? Porque existe esse princípio da territorialidade. Então, geralmente é assim que funciona. Cada estado consegue aplicar o seu próprio direito dentro do seu território. Isso é o que a gente chama de jurisdição territorial. A gente fala que essa jurisdição territorial, ela tem duas características, né? A primeira característica seria que ela é sempre uma jurisdição geral. O que isso significa? Que dentro do território do Estado, ele consegue exercer todas as funções, né, comuns de um Estado. Ele consegue exercer o seu poder administrativo, o seu poder legislativo e o seu poder executivo, né? São os poderes do Estado, são os poderes soberanos do Estado que ele consegue exercer no seu território. Então, é por isso que a gente fala que a jurisdição territorial, ela é geral. E a jurisdição territorial, ela também é exclusiva.
porque dentro do território do Estado é só ele que consegue utilizar o seu direito, né? É só ele que consegue aplicar o seu direito. O Estado, ele é um ente soberano. Então, dentro daquele território, só ele tem o poder soberano, só ele que consegue exercer a função administrativa, só ele que consegue exercer a função legislativa e só ele que consegue exercer também a função executiva. Eu coloquei aqui para vocês essa Convenção de Montevidéu sobre o direito e os deveres dos Estados, de 1933. Vocês já devem ter ouvido falar dela, né, quando vocês estavam vendo o conceito do Estado, né, como é que é o Estado, quais são as características do Estado. E essa convenção, ela é muito importante não só aqui para a nossa região, né, apesar dela ser de Montevidéu, mas para o mundo inteiro, porque ela acaba refletindo um costume, né, do direito internacional. Vocês lembram que o costume são aquelas regras que não são escritas, né, são aquelas regras que os estados eles entendem que existe porque é um hábito, eles fazem, né, dessa forma já faz muito tempo e eles reconhecem que essa prática é um direito. Então, eles reconhecem que essa Convenção de Montevidéu, ela é mais do que um tratado, ela virou já um costume, né? Um costume que pode ser aplicado no mundo inteiro, não necessariamente só nessa nossa região aqui da América Latina. Então, o que o artigo 9º vai falar para a gente? O artigo 9º, ele vai dizer que a jurisdição dos estados, dentro dos limites do território nacional, aplica-se a todos os habitantes. Então, dentro de um território, você consegue aplicar a jurisdição daquele ente soberano para todos os habitantes, sejam os nacionais daquele estado, sejam estrangeiros. Então, dentro do Brasil, né, do território brasileiro, se entra aqui um estrangeiro, você vai aplicar a jurisdição do Estado brasileiro, né? Você vai aplicar o direito brasileiro naquele estrangeiro. Ah, mas ele está aqui só de férias, você vai aplicar? Vai aplicar. Ah, mas ele está aqui, na verdade, né? Ele chegou aqui, vai ficar um dia só. Vai aplicar? Vai aplicar, tanto faz. Você sempre aplica, né? Tanto para os nacionais quanto para os estrangeiros. Não existe nenhuma discriminação. Os nacionais e estrangeiros encontram-se sob a mesma proteção da legislação e das autoridades nacionais. E os estrangeiros não poderão pretender direitos diferentes, nem mais extensos que os dos nacionais. Então, olha só, gente, aplicam-se os mesmos direitos tanto para os estrangeiros quanto para os nacionais. Aí o estrangeiro, ele não pode falar, ah, mas eu sou dos Estados Unidos, lá, né, o direito é diferente, eu queria que aplicassem um direito diferente para mim aqui. Não, não pode. Nem mais extenso, né, nem diferente dos direitos dos nacionais. Todo mundo vai receber aqui o mesmo tratamento, que é o tratamento do direito brasileiro, né, do nosso ordenamento jurídico aqui do Brasil. Então, dentro do território de um Estado, todos vão estar submetidos ao poder soberano. No caso aqui do Brasil, então, todo mundo está submetido, né, ao poder soberano brasileiro, sem nenhuma exceção. Eu vou tentar sempre colocar para vocês, quando eu citar algum artigo de lei, eu vou tentar colocar sempre assim, com essa cor azul, para ficar mais destacado, né, na hora de estudar. Às vezes, quando você está fazendo um resumo, quer ter uma atenção maior para a legislação, você consegue ver mais fácil. Mas pode ser que alguma coisa escape, tá, gente? Então, se alguma coisa escapar, eu vou tentar corrigir, mas geralmente eu sempre coloco destacado para chamar a atenção mesmo de vocês. Então, quando a gente está falando do poder do Estado no território, a gente tem que entender também que esse poder ele nunca vai ser absoluto, né? Os direitos eles nunca são absolutos. Você sempre tem algumas exceções a essas regras. Então, a exceção ao poder do Estado no seu território, ao princípio da territorialidade, é aqui o privilégio e imunidade, né? É justamente esse caso que a gente está vendo aqui na aula de hoje, que são as imunidades do Estado. Quando você tem algum privilégio, alguma imunidade, a jurisdição do Estado não consegue alcançar aquela pessoa. Então, algumas pessoas, alguns bens, algumas áreas vão conseguir sim escapar da jurisdição daquele território, daquele Estado. Então, nem sempre, quando você tem alguém estrangeiro aqui no Brasil, você vai conseguir processar aquela pessoa. Você vai ter algumas exceções, né, que a gente vai começar a ver na aula de hoje,
e vai terminar a ver quando a gente estiver falando sobre diplomacia, né? Os diplomatas e os cônsuls, eles também vão sofrer algumas exceções. E, além disso, também é possível a exceção do direito internacional privado. Eu acho que vocês ainda não começaram a estudar direito internacional privado, mas o direito internacional privado, ele também abre exceção nesse princípio da territorialidade. Ele permite que você aplique aqui no Brasil uma lei estrangeira, possivelmente, né? Então, dependendo da relação jurídica, sempre que você tiver algum elemento de extraneidade, sempre que você tiver algum elemento estrangeiro numa relação jurídica, você pode acabar aplicando uma lei do exterior. Então, se você casa com um americano, você pode, às vezes, ter que aplicar a lei dos Estados Unidos e não a lei aqui do Brasil. Se você faz uma relação de compra e venda, né, está comprando alguma coisa lá de fora para vir aqui para o Brasil, talvez você aplique a lei estrangeira e não a lei aqui do Brasil. Você sempre vai ter que ver os elementos de conexão. Isso vocês vão aprender melhor quando vocês estiverem vendo direito internacional privado, mas o outro tipo de exceção que a gente tem é o princípio da territorialidade. Além disso, né, em alguns casos excepcionais, o Estado ele pode exercer a sua jurisdição de forma extraterritorial. Então, em alguns casos, o Brasil ele vai conseguir exercer a jurisdição dele, o poder soberano dele, em outros territórios de outros estados. E isso acontece geralmente quando você tem missão diplomática, consulados, ou então também em casos de direito internacional privado. Então, se você tiver uma embaixada do Brasil nos Estados Unidos, lá nessa embaixada do Brasil, você vai conseguir exercer a jurisdição brasileira, por mais que ela não esteja, né, no território brasileiro. Essa é a exceção do princípio da territorialidade. Você alcança, né, o braço da jurisdição do Brasil, consegue alcançar a embaixada lá nos Estados Unidos, consegue alcançar a embaixada no Japão, né? Consegue alcançar esses diplomatas aqui no Brasil. Quando você está falando, né, a imunidade de jurisdição, ela sempre vai ter como fundamento o exercício de funções ligadas às relações internacionais. Então, geralmente a gente concede essa imunidade de jurisdição porque a gente precisa, né, nesse nosso mundo que é tão transnacional, a gente precisa oferecer uma concessão para garantir a estabilidade das relações internacionais. Para garantir, né, que o Brasil tenha boas relações com os outros países, a gente precisa, sim, conceder algumas exceções a esse princípio da territorialidade. Então, é uma garantia de que essas pessoas elas podem exercer a vontade de uma forma livre, né? Elas não tenham que se preocupar, um diplomata que está aqui dos Estados Unidos, no Brasil, ele não vai ter que se preocupar que o Brasil vai prender ele amanhã, né? Se ele não fizer a vontade do Brasil, ele não vai ter que se preocupar com isso. Ele vai poder exercer a função dele aqui no Brasil, né? Ele vai poder exercer a representação do Estado dele aqui no Brasil, sem ter que se preocupar se o Brasil vai prender ele, vai multar ele, né? É uma garantia que ele tem quando ele está aqui atuando no Brasil. Então, órgãos dos estados nas relações internacionais são justamente essas figuras, né? São os diplomatas, essas autoridades, né, políticas, que são os órgãos do Estado nas relações internacionais. Isso daqui vocês não precisam se preocupar tanto, porque a gente vai ter uma aula só sobre o órgão do Estado nas relações internacionais. Mas vocês já ficam sabendo que é o conjunto de autoridades e funcionários que representam os Estados em seus relacionamentos externos. Esses são, né, o grupo que a gente chama de órgãos do Estado nas relações internacionais. São os diplomatas, os consulados, os cônsuls, as figuras políticas também, que vão para o exterior, em missões oficiais, todas essas pessoas são os órgãos do Estado nas relações internacionais que a gente dá. Quando a gente está falando, né, a imunidade de jurisdição, a gente tem que entender que ela é uma limitação à soberania estatal. Quando a gente fala que existe uma imunidade de jurisdição, você está limitando a soberania daquele Estado, né? Você está falando, olha, nesse caso aqui, você não vai conseguir exercer a sua jurisdição. Então, você vai estar limitando o Estado, você vai estar falando para ele, olha, nessa situação, nessa hipótese, você não pode exercer o seu poder soberano.
E é por isso, né, por ser uma restrição à soberania do Estado, que a gente precisa regulamentar de uma forma muito correta, né, muito rigorosa, esse instituto da imunidade de jurisdição no direito internacional. O direito internacional ele vai tentar regulamentar isso de uma forma que o Estado não se sinta prejudicado, né, não seja surpreendido de repente e falem para ele, não, mas isso daqui mudou, mas isso daqui de hoje em dia não é mais bem assim, e agora tem imunidade de jurisdição para isso também, né? Então, para você tornar as relações internacionais mais seguras, você tem uma limitação a essa imunidade de jurisdição pelo direito internacional. Está tudo estabelecido no direito internacional quando é que pode ocorrer e quando é que não pode ocorrer a imunidade de jurisdição. Tudo bem até aqui, pessoal? Eu não sei se eu estou falando muito rápido, porque eu não consigo ver vocês, aí eu não sei direito se vocês estão entendendo. Mas qualquer coisa vocês... tudo bem, então. Qualquer coisa vocês escrevam no chat e vamos, vamos que vamos. Eu vou olhando aqui de vez em quando o chat para a gente conseguir se comunicar. Beleza, então? Vamos continuando. Então, a gente já começa agora a falar um pouquinho sobre a imunidade de jurisdição. A gente tem, na verdade, duas formas de imunidade, né? A imunidade da jurisdição cognitiva, que é a imunidade no processo de conhecimento, e a imunidade de execução, que é a imunidade que a gente vai ter no campo do processo de execução. Então, uma coisa é a imunidade para você entrar com uma ação de conhecimento, né, um processo de conhecimento, outra coisa vai ser a imunidade na hora de você executar, né? Primeiro você precisa ver se você tem aquele direito ou não, né? Aí o Estado vai dizer se ele quer ou não a imunidade ali naquela hora, e depois, na hora da execução, de novo, ele tem essa outra chance de falar que ele quer a imunidade, né? Aí, na hora da execução, que você já ganhou o seu direito, né? Você já ganhou a causa, de novo o Estado vai poder falar, não, mas agora eu quero a imunidade de execução, e você não vai poder alcançar bem nenhum, né? Você tem o direito, mas não consegue executar esse direito. É o que a gente vai ver que acontece. Geralmente os estados, né, eles não têm a imunidade no campo de conhecimento, mas aí depois, na hora do processo de execução, a imunidade é praticamente absoluta, então você nunca consegue alcançar o bem do estado estrangeiro, por mais que você tenha ganhado a causa. A sociedade internacional, dentro da sociedade internacional, os estados, eles efetuam diversas ações, né, como se eles fossem entes privados também. Eles fazem compras e vendas de bens, eles fazem investimentos no exterior, mas eles também fazem algumas ações no seu aspecto soberano, né? Eles dão vistos para os estrangeiros, eles fazem atos de guerra. E a celebração de contratos de trabalho já é uma ação que o Estado faz mais nessa característica de ente privado. Por que isso acontece, né, gente? Hoje em dia a gente tem uma sociedade transnacional. Os estados eles não conseguem mais ficar dentro, né, do seu território fechado. Eles precisam se comunicar com os outros estados. Eles precisam dessa relação internacional. Eles precisam fazer compras e vendas. Eles precisam estabelecer formas de concessão de visto. Eles precisam contratar, né, cidadãos estrangeiros. Então é sempre assim. Sempre que você está na sociedade internacional atual, é muito comum que o Estado tenha que fazer um ato, né, com um outro Estado. Então, durante o exercício desses atos é que vão surgir os problemas, né, vão surgir as controvérsias. E aí é que vem a pergunta, né, será que o Estado estrangeiro ele vai poder ser processado, né, pelo Estado brasileiro, o Estado que está atuando aqui no Brasil, está fazendo uma compra e venda, né? Está celebrando um contrato, será que ele vai poder ser processado pelo Estado brasileiro? Será que ele está submetido ao princípio da territorialidade também? Essa é a pergunta da nossa aula, que a gente vai responder aqui na nossa aula. Mas, antes da gente falar sobre, né, se ele pode ou não, a gente precisa entender da onde é que vem no direito internacional a regulamentação para essa questão da imunidade. A gente já viu, né, vocês viram com a professora Ana,
a questão da imunidade, a questão das fontes do direito internacional. Vocês sabem, né, que as fontes do direito internacional, hoje em dia, elas são principalmente duas, são os tratados, né, e os costumes. Quando você não tem um tratado, geralmente a questão vai ser o quê? Costumeira, vai ser do direito costumeiro internacional, não vai ser uma regra escrita. No caso da imunidade de jurisdição dos estados, é justamente um desses casos de direito costumeiro. Não quer dizer que não exista nenhum tratado internacional que trate sobre imunidade. A gente tem sim vários tratados internacionais que tratam sobre essa questão da imunidade. Só que o Brasil, ele não faz parte desses tratados, né? O Brasil não é membro de nenhum desses tratados. E, infelizmente, por causa disso, o estudo da imunidade de jurisdição dos estados acaba sendo um pouco difícil, né? Porque, principalmente para a gente aqui no Brasil, que está muito acostumado com as regras escritas, né? Não é de um país de common law, a gente tem uma dificuldade maior, um pouquinho, de compreender quando as regras não estão escritas. Então, eu coloquei aqui para vocês 2 exemplos de tratados sobre imunidade que o Brasil não faz parte, né? O primeiro é essa Convenção da Basileia, de 1972. Essa aqui o Brasil não faz parte porque ela é uma convenção europeia, né? Não está na nossa região. E, em segundo lugar, a gente tem essa Convenção das Nações Unidas sobre a imunidade de jurisdição dos estados e de suas propriedades, que é um pouco mais recente, né? De 2004. Só que o que aconteceu, gente? O Brasil, ele nem assinou essa convenção. Porque como é que funciona quando você, né, lembrando um pouquinho para vocês, como é que funciona quando você entra num tratado, né? Você primeiro vai lá, assina o tratado, aí depois você faz a ratificação do tratado, e aí depois você faz a internalização aqui no Brasil do tratado, né? Você nem assinou, que é o primeiro passo. Então, se o Brasil nem assinou, fica muito difícil, né, que algum dia a gente venha a ser parte dessa Convenção das Nações Unidas. Mas, né, vocês fiquem sabendo que ela existe, e eu coloquei aqui para vocês esse link que vai acessar lá o site da ONU, e aí vocês conseguem ver todos os estados que fazem parte dessa convenção, né, que já assinaram, ratificaram e internalizaram essa convenção. Vocês conseguem ver aqui nesse link. E aí vocês vão ver, né, que o Brasil não está lá nem como um estado que assinou a convenção. Mas se algum dia o Brasil assinar, vocês vão ver lá que vai aparecer nesse link aqui para vocês. Ele pode integrar sim, Fernanda. É um tratado aberto. Mas o que acontece? A gente não quis integrar, né? Os nossos diplomatas, eles consideraram que não era conveniente para o Brasil fazer parte dessa Convenção das Nações Unidas. Mas, futuramente, ele pode vir a integrar essa convenção se ele assinar, né? E mais tarde ratificar e internalizar. Aí não tem problema nenhum. Então, a ONU é a Organização das Nações Unidas. Desculpa, gente. A Organização das Nações Unidas é a nossa, é a nossa organização internacional que cuida das relações internacionais entre os estados. É isso que é a ONU. A ONU é a Organização das Nações Unidas. Professora. Oi. Na verdade, o ônus de entrar que eu estava perguntando, assim, porque ônus? Os diplomatas... Sim, não tem ônus nenhum, gente. É só porque são relações mais... O que acontece? Qual é a diferença de um tratado para um costume? Quando você tem um costume, você tem, de certa forma, uma maior, né, habilidade de tentar contornar aquela norma, né? De falar, olha, mas para o Brasil não é bem assim, porque historicamente a gente aplica de outro jeito. Agora, quando você tem um tratado, você tem uma regra escrita, mais certinha, mais objetiva, falando o que você pode ou não fazer. Então, se o Brasil integrar
resolver assinar e ratificar, internalizar essa convenção, a gente vai ter que seguir à risca as regras dessa convenção. Agora, se o Brasil deixar, né, como está, só com base no costume, a gente fica um pouco mais aberto, né, a poder fazer o que a gente já faz, né, de forma costumeira. Entende? Não é necessariamente um ônus, foi só uma escolha política, né? Realmente é uma escolha política. Se mudar o MRE, o ministro de Relações Exteriores, ou se mudar o presidente, pode ser que a gente tenha outra opção. Isso daí não é necessariamente um ônus. Essa questão? A Débora, né? Não entendi muito bem a diferença entre a imunidade de jurisdição cognitiva e a imunidade de execução. Ótimo. Como é que acontece quando você tem um processo, né? Você está entrando contra alguém, né? Você tem um conflito, aí você pensou, poxa, agora eu tenho que entrar na justiça. Aí quando você vai entrar na justiça, primeiro o juiz ele vai ver se quem é que tem direito, né? Ali naquele conflito. O que está acontecendo com aquele conflito? Aí depois que ele definir qual é a parte que está certa, qual é a parte que está errada no conflito, você vai ter a fase da execução. Então, primeiro você tem essa fase do conhecimento, né? Que você vai conhecer do litígio, você vai ver quem é que tem direito, e depois você vai ter a fase da execução. Você vai aplicar de fato aquela norma, né? Você vai lá e vai pegar o bem e vai dar para outra pessoa, né? Se for uma questão de compra e venda que não tem entregado o bem, aí você vai lá, pega o bem e dá para outra pessoa. Se for alguém que está te devendo alguma coisa, você vai lá, congela a conta da pessoa e dá o dinheiro para outra pessoa. É isso que é a execução, é a parte que você tenta executar a sentença do juiz. Então, primeiro você tem o processo de conhecimento, que é só dizer quem é que está certo, aí depois você tem a parte da execução, que é você, de fato, fazer e acontecer, né? Foi, gente? Será que ficou mais claro agora? É meio complicado essa aula online, né? Porque a gente fica, assim, na incerteza se vocês estão entendendo ou não. Entendeu? Que bom, que bom, gente. Então, podemos avançar, né? Acho que agora já foi. A gente agora vai falar só dessa fase do conhecimento, a imunidade nessa questão do processo de conhecimento. Será que no processo de conhecimento você pode entrar contra um Estado estrangeiro? É isso que a gente vai ver agora, né? Você teve um conflito com um Estado estrangeiro. Imagina que o Estado estrangeiro tenha te contratado, né? Você vai agora atuar como concessão de visto lá na Embaixada Americana. Você vai ficar lá sentado, né? Você conseguiu um estágio para ficar lá sentado, vendo se você vai dar ou não um visto para as pessoas que querem viajar para os Estados Unidos. Aí, o que acontece? Eles não te pagam, né? Não te pagam e você pensa, poxa, agora eu vou ter que entrar na justiça contra a Embaixada dos Estados Unidos. Aí, será que você pode fazer isso? Você pode entrar contra os Estados Unidos aqui no Brasil? Porque é isso que você vai ter que fazer se, né, eles não te pagarem. Então, é essa a dúvida que a gente está vendo agora. Se os Estados Unidos têm imunidade de jurisdição no processo de conhecimento aqui no Brasil. É isso que a gente vai resolver, né, nessa nossa entrada aqui na aula, nesse tema, nesse Instituto da Imunidade de Jurisdição. Então, gente, alguns estados, eles vão regulamentar esse instituto no seu ordenamento jurídico interno. Então, no direito dos Estados Unidos, no direito do Reino Unido, você tem umas regras certinhas já para os casos de imunidade. Então, se você abrir o código lá na Argentina, se você abrir o código lá na África do Sul, na Austrália, no Canadá, em Singapura, no Paquistão, todos esses estados, eles regulamentam no seu direito interno o que acontece com esse Instituto da Imunidade de Jurisdição. Só que aqui no Brasil a gente não faz isso. Aqui no Brasil a gente viu, né, que aqui a gente depende o quê? Do direito costumeiro, que é o costume lá do direito internacional, não é o costume aqui do Brasil, não. É o costume lá do direito internacional. Mas alguns estados, como é o caso dos Estados Unidos, do Reino Unido, da Argentina, da África do Sul e de vários outros, têm no próprio ordenamento jurídico interno deles, dizendo o que vai acontecer, quando é que tem imunidade o Estado estrangeiro e quando é que ele não tem. Mas isso não acontece aqui no Brasil.
Fechado, gente? Então, quando a gente está falando do Instituto da Imunidade de Jurisdição, ele é aplicado ao Poder Judiciário dos Estados e não a julgamentos de cortes internacionais. O que isso quer dizer? A imunidade de jurisdição, gente, ela é só para estados estrangeiros. Ela não é para cortes internacionais. Se você pegar a Corte Interamericana de Direitos Humanos, ali você não tem como falar em imunidade de jurisdição. Ou o Estado aceita a competência da Corte Interamericana de Direitos Humanos e pode ser julgado por essa corte, ou então ele não aceita. Não existe a imunidade de jurisdição, essa figura de imunidade de jurisdição perante essas cortes internacionais, esses tribunais internacionais, né? A gente não fala em imunidade de jurisdição quando a gente está falando de uma corte internacional. Isso é uma dúvida que geralmente quem estuda muito direito constitucional e depois começa a estudar direito internacional tem muito. Porque eles pensam, poxa, tem uma corte internacional, né, que consegue julgar os estados. Se ela não está conseguindo julgar algum estado, é porque aquele estado tem imunidade de jurisdição, né, perante aquela corte. Mas, na verdade, não é. Aí o instituto é diferente, é uma questão de aceitar a competência daquele tribunal. Por que tem essa diferença? Porque a imunidade de jurisdição, ela é uma figura que só funciona entre dois entes soberanos. E as cortes internacionais, elas não são entes soberanos, né? Elas não têm soberania. Então, não tem por que você falar em imunidade de jurisdição perante uma corte internacional. Ou o Estado aceitou a competência daquela corte internacional, ou ele não aceitou. Não existe imunidade de jurisdição quando a gente está falando da corte internacional. O direito costumeiro, a Fernanda está perguntando aqui, o direito costumeiro não pode ser positivado em lei interna. Só se positiva tratado. Então, você pode sim ter uma lei interna positivando o direito costumeiro. Da mesma forma, você pode ter um tratado positivando um direito costumeiro, não tem problema nenhum, né? Só que aí você tem que entender que você está fazendo uma internalização, né, do direito internacional. Porque quando o costume no direito internacional ele é positivado num tratado, as duas regras continuam sendo de direito internacional, né? Agora, se você positiva o direito costumeiro internacional numa regra sua interna, né, num código seu, numa lei interna, você vai estar fazendo o quê? Você vai estar transformando uma lei que é internacional numa lei interna. Vai deixar de existir o costume internacional por causa disso? Não, o costume vai continuar. Vai deixar de existir a lei interna se o costume internacional mudar? Não, a lei interna vai continuar. Agora, se você tem, né, a positivação de um costume num tratado, se esse tratado modifica um pouquinho a regra do costume, o que vai prevalecer é o quê? É o tratado. Agora, né, se o costume depois muda, né, varia, depois que já passou um tempo que os estados fizeram o tratado, o costume mudou, variou, aí o tratado é que vai deixar de valer e o costume é que vai continuar. Entendeu? A gente só não pode confundir muito o que é o direito internacional e o que é o direito interno. Esses estados que eles estabelecem, né, normas sobre imunidade no seu próprio direito interno, eles fazem isso, mas o direito internacional ele continua a existir, né? Se essa norma do direito interno deles é contrária ao costume internacional, aí o que vai acontecer? Eles vão estar fazendo um ato ilícito internacional. Internamente vai estar tudo ok, mas internacionalmente a gente vai ter um problema de um ilícito. Fechado, gente? Só que geralmente isso nunca acontece, né? Os estados que eles positivam, eles só fazem isso para ficar mais claro para o juiz, né? O juiz não ter que ficar pensando no direito internacional e ficar um pouco confuso com isso. Foi, gente? Então, vamos continuar. Quando a gente estava falando, né, sobre a imunidade de jurisdição no processo de conhecimento, primeiro, antigamente, a primeira regra que a gente teve pelo direito internacional foi essa ideia do princípio parem parem noabe iudicium, ou então, né, também pode ser chamado parem parem noabe imperium vel iudicium, né? Esse latim aqui, né, a gente gosta muito do latim, infelizmente. Desculpa, Fernanda, ficou ainda dúvida, né? Mas a positivação deles não faz parte do processo de integração do tratado no direito interno. Então,
Se for um tratado, né, se o Estado, por exemplo, os Estados Unidos assinaram essa convenção da ONU, aí os Estados Unidos internalizou. Não, tudo bem, não tem problema nenhum. A gente volta. Os Estados Unidos internalizou a convenção, né, no direito deles, essa convenção da ONU. Mas aí depois os Estados Unidos fez uma lei lá interna modificando a convenção da ONU. Isso daí vai fazer com que eles tenham uma desculpa, né, para não cumprir a convenção da ONU? Não, não vai. Eles vão ter que continuar cumprindo com a convenção da ONU internacionalmente. Mas pode ser, né, que essa lei nova faça com que internamente não tenha nenhum problema descumprir a convenção da ONU. Só que para um tribunal internacional, né, se a Corte Internacional de Justiça, por exemplo, for julgar uma situação entre os Estados Unidos e algum Estado estrangeiro por causa dessa mudança, né, na questão da imunidade, aí a Corte Internacional ela vai considerar o quê? O direito internacional. Ela não vai considerar o direito interno que foi positivado lá, modificado dos Estados Unidos. Fechou? Será que ficou mais claro? Beleza. Então, falando, né, sobre esse princípio era como funcionava antigamente. Antigamente, o que esse princípio quer dizer? Esse princípio parem parem no habeas iudicium quer dizer, na verdade, que entre dois estados soberanos, que são iguais, não existe jurisdição. A jurisdição, ela só existe se a pessoa tem um status inferior ao poder soberano, né? Ela só existe para nós, meros mortais, né? Nós, seres humanos, é que temos que cumprir com o que o Estado fala para a gente que é o direito, né? Essa máquina do Estado que faz o direito, né? Infelizmente, a gente tem que cumprir o que a máquina fala que é o direito. Agora, entre dois estados, não existe, né, isso de, eu falo que o direito é X e aí o Estado estrangeiro tem que cumprir também esse direito X. Essa era a visão antiga desse instituto, né, da imunidade de jurisdição. Atualmente, a gente vai ver que essa posição já mudou um pouquinho. Eu não sei por que o meu coisa coisa. Não, mas acho que tá tudo bem, né? A gravação tá funcionando. É porque o meu aplicativo aqui tá piscando, mas eu acho que tá tudo certo. Então, essa visão é lá da época da Idade Média, né? A gente considerava que, pelo princípio da igualdade entre os estados, um estado soberano não podia exercer a jurisdição dele sobre outro estado soberano. Eles são os dois soberanos, então não tem como um dizer o que é o direito para o outro, né? Se os dois têm esse mesmo status de poder soberano. Então, o Poder Judiciário, ele não ia ter competência nunca para julgar um outro Estado soberano. Como é que você vai criar um poder, né, judiciário que consegue julgar um outro poder soberano? Isso é impossível. Isso daí está muito relacionado a essa soberania absoluta, né, da época do absolutismo, e é claro que isso hoje em dia já mudou. Mas nessa época, como é que funcionava o Instituto da Imunidade? O Instituto da Imunidade, nessa época, era com base na imunidade absoluta. Ou seja, era só se o Estado estrangeiro falasse, ok, eu aceito ser julgado por esse poder judiciário aí do outro Estado. Era só quando ele falava isso, que ele aceitava, que ele consentia ser julgado pelo outro Estado, que o outro Estado podia exercer o poder, né, jurisdicional nele. Então, fechado, gente? Era nessa época funcionava desse jeito. A gente falar que a imunidade é absoluta não quer dizer que nunca, né, a jurisdição possa ser exercida. Se o Estado concordar, se o Estado permitir, se o Estado falar, olha, tudo bem, tá ok, pode exercer sim, né, a jurisdição. Se ele permitir, não tem problema nenhum, né? Por exemplo, se o Brasil, nessa época, quisesse julgar os Estados Unidos e os Estados Unidos consentissem, falasse, ok, pode julgar sim, eu aceito. Então, não tinha problema, né? Imunidade absoluta não quer dizer que ele nunca ia ser julgado, mas quer dizer que a regra geral é que ele não fosse julgado. Só se ele desse o consentimento dele, só se ele falasse que podia julgar, é que podia julgar.
Mas aí, gente, o que aconteceu? Com a intensificação das relações internacionais, né, com o crescimento da interdependência dos estados, cada vez mais os estados eles exercem funções que não são soberanas, né, em relação aos outros. Eles fazem contratos de compra e venda, eles contratam cidadãos estrangeiros para trabalhar, né, para eles. Isso ficou mais comum ainda. E aí, por causa disso, né, nessa época, quando você tinha a imunidade de jurisdição absoluta, ela virou um problema. Por quê? Porque a pessoa ela ficava com medo de fazer, né, a compra e venda com aquele estado. Ela pensava, eu vou fazer o contrato de compra e venda com esse estado, mas aí ele não vai me pagar. E depois eu não posso entrar na justiça contra ele, porque ele tem imunidade absoluta. Ele vai falar que não quer, não aceita que ele seja julgado pela justiça do meu país. E aí isso virou um problema muito sério. E, na verdade, é um problema até os dias de hoje, né? Talvez sejam os resquícios que tenham sobrado disso que deixa as pessoas com medo. Por exemplo, o meu irmão, ele é diplomata. Então, quando ele estava nos Estados Unidos, foi muito difícil para ele conseguir um apartamento para alugar, porque todo mundo estava com medo de alugar para ele, né? Porque pensava assim, vou alugar para ele, aí depois ele vai embora, eu não me pago o aluguel, né? E aí eu não posso processar ele, porque ele tem imunidade, e aí como é que eu vou processar ele? Então, isso tudo, né, faz com que os estados revejam esse instituto antigo da imunidade de jurisdição. Eles pensem, não, a gente precisa mudar isso, né? Porque do jeito que está, não dá para continuar. Então, entre o final do século XIX e o início da década de 1960, a gente começou a tentar modificar um pouquinho esse conceito de imunidade absoluta. Como é que a gente fez isso? A gente dividiu, né? Isso tudo no processo de conhecimento, tá, gente? A gente dividiu a imunidade para as questões de atos de império e para as questões de ato de gestão. Então, quando você vai entrar hoje em dia com uma ação contra um Estado, primeiro você vai ter que ver se essa ação ela diz respeito a um ato que foi de império ou se ela diz respeito a um ato que foi de gestão daquele Estado. Porque se for um ato de império, a gente vai ver que ainda é absoluto. Mas se for um ato de gestão, você vai poder sim entrar com uma ação contra aquele Estado, sem problema nenhum. Você vai poder ir lá na sua justiça, né, e falar para o juiz, olha, juiz, eu quero, né, iniciar aqui um processo de conhecimento contra os Estados Unidos. Aí, de gestão, o juiz vai falar, ok, pode começar. O conhecimento, né, o processo de conhecimento, a execução, a gente vai ver mais tarde como é que funciona. Então, o que são os atos de império, né, gente? Atos de império a gente chama também de iure imperium. Eles são aqueles atos que o Estado ele faz como se ele estivesse atuando como ente soberano mesmo, né? Exercendo as funções soberanas, exercendo a função administrativa, a função executiva ou a função judiciária. Esses são os atos impérios, né? São aqueles atos tradicionais do Estado. Aqui, a jurisdição, ela ainda vai ser o quê? A imunidade de jurisdição, ela ainda vai ser absoluta. Aqui eu coloquei alguns exemplos para vocês dos atos de império. É a guerra, a concessão ou denegação de visto, né? A admissão do estrangeiro. Mais tarde vocês vão ver que o Estado, né? Primeiro ele tem que conceder o visto para o estrangeiro. Você quer viajar para o exterior? Primeiro você vai lá e pede um visto, né? E aí depois que você ganha o visto, isso não te garante o direito de acessar aquele território ainda não. Na hora que você chega lá no território, por mais que você tenha visto, que esteja tudo ok, o Estado ele pode falar, não, volta para casa que eu não quero que você entre aqui, né? Por que ele pode fazer isso? Porque ele é o ente soberano ali daquele território. Então, por mais que ele tenha te dado visto, depois, na hora de entrada do estrangeiro, de novo ele faz outra revisão, né, para ver se ele quer mesmo admitir os estrangeiros. Ou então o impedimento de o ingresso de um estrangeiro, ou a deportação. Todos esses atos aqui são atos clássicos do exercício de soberania do Estado. Então, são atos de império. Nesses casos aqui, não existe, a gente não pode falar aqui de imunidade, né? De ausência de imunidade. Aqui a imunidade ela é absoluta. Se você, né, teve um visto, né, você quer viajar para a Espanha, aí você ganhou um visto, né, falando que você pode viajar para a Espanha. Aí você foi lá, viajou para a Espanha
e aí a Espanha te mandou de volta aqui para o Brasil. Aí você é muito chateada, pensa assim, ah, não, peguei minha carteira da ordem, né? Vou entrar contra a Espanha. Você pode fazer isso? Não, não pode fazer isso. Por quê? Porque a Espanha, ela tem imunidade de jurisdição absoluta para os atos de império. Se ela te concedeu um visto e depois não permitiu que você entrasse na Espanha, não tem o que fazer, né? Hashtag chateado, só lamento. Não tem mais opção. Infelizmente, né? Você vai ter que ficar aí de braço cruzado. Vai gastar o seu dinheiro em outro país, né? Que queira te acertar. E aí, fora isso, né? Fora os atos de império, a gente tem também os atos de gestão. Quando a gente está falando de ato de gestão, a gente está falando aqui do Estado atuando como um particular, né? É como se o Estado estivesse agindo como a gente mesmo, né? Como um cidadão comum. Não tem problema nenhum aqui. Pois vai gastar o seu dinheiro em outro lugar, né? Vai viajar para a Argentina, que é mais barato, né? Que o peso está desvalorizado, né? Lá você consegue gastar o seu dinheiro melhor. O ato de gestão, gente, é o Estado agindo como um particular, né? É o Estado atuando de forma privada. Aqui não tem imunidade mais não. Aqui, se o Estado fizer alguma coisa, né, que foi contra a lei brasileira, você vai poder sim entrar na justiça aqui no Brasil. Nessa situação de ato de gestão, não tem problema. E o que seria um ato de gestão, né? Exemplos de aquisição de bem, o Estado está comprando algum bem, algum ato de natureza comercial, questão de responsabilidade civil ou questão trabalhista. O que mais tem, quando a gente olha, né, esses processos ligados à imunidade de jurisdição, o que mais tem é problema trabalhista, né? Problema trabalhista é o que vai aparecer mais para a gente aqui, que a gente vai ver. Aí, gente, vocês têm que tomar cuidado, né, que na imunidade do Estado, a execução e na imunidade de autoridades estrangeiras e de organizações internacionais, não vai ter essa diferença entre atos de império e atos de gestão. Essa diferença que a gente faz entre o Estado atuando como ente soberano e o Estado atuando como ente particular, ela só vai existir quando a gente está falando aqui do processo de conhecimento, que é essa imunidade à jurisdição cognitiva. Quando a gente estiver vendo mais tarde a imunidade, né, à execução e a imunidade do caso das autoridades estrangeiras, né, os diplomatas, os cônsules, o presidente, no caso das organizações internacionais, aqui a situação muda, né? Vai ser diferente, não vai ter essa separação entre atos de império e atos de gestão. Essa separação, ela só vale aqui para a imunidade de jurisdição cognitiva, fechado? No Brasil, aqui a gente demorou mais um pouquinho, né? A gente viu que foi lá no final da década do século XIX, né? Na década de 60, que teve essa mudança, mas aqui no Brasil a gente demorou um pouquinho, né, para fazer essa mudança no tribunal aqui. Os juízes demoraram um pouquinho para aplicar essa separação entre atos de império e atos de gestão. A gente só começou a aplicar isso aqui de 1980, né? Esse julgado aqui, que eu trago para vocês, ele é o leading case, né, que a gente tem aqui no Brasil dessa mudança. Até a década de 1980, a imunidade aqui de jurisdição, que é a imunidade cognitiva, ela era absoluta, né? Então, a gente tem que lembrar que a imunidade absoluta, ela não significa que o Estado nunca vai poder ser processado. Ela significa que o Estado vai ter que concordar, o Estado estrangeiro vai ter que concordar a ser processado, né, aqui no Brasil. Não significa que ele nunca vai ser processado, significa que ele pode renunciar à imunidade dele, né, aceitar ser processado aqui no Brasil. Isso é muito importante, né? Geralmente as provas acabam fazendo uma pegadinha, né, falando que, principalmente prova de múltipla escolha, né, que aí é uma questão muito certa de português, né? A imunidade absoluta significa que o Estado estrangeiro nunca vai ser processado. Não, está errado, né? A imunidade absoluta significa que o Estado estrangeiro pode ser processado se ele renunciar à imunidade. E aqui o lead case que a gente vai ter foi lá em 1989,
quando o STF, né, ele faz o julgamento dessa apelação civil e muda o posicionamento interno aqui no Brasil. Aí eu coloquei para vocês aqui a ementa desse julgado, né, para vocês olharem, e eu coloquei aqui também o link para a página com o inteiro teor do julgado, que aí depois, se vocês tiverem curiosidade, vocês podem ir lá e ler tudo certinho. Então vamos ler aqui, ementa, Estado estrangeiro, imunidade de jurisdição, causa trabalhista. Não há imunidade de jurisdição para o Estado estrangeiro em causa de natureza trabalhista. Então, né, quando é uma questão trabalhista, o Estado está agindo o quê? Ele está agindo como um ente privado. Se o Estado estrangeiro está agindo como um ente privado, você pode sim alcançar ele num processo de conhecimento. Você pode entrar, sim, com um processo de conhecimento, né, contra o Estado estrangeiro sem problema nenhum. Em princípio, esta deve ser processada e julgada pela Justiça do Trabalho, se ajuizada depois do advento da Constituição de 1988. A gente vai ver, né, no final, o último ponto dessa nossa parte aqui de imunidade é justamente sobre essa questão de competência. Aí a gente vai ver. Desculpa, Fernanda, eu não tinha olhado aqui o chat. A diferenciação do império e gestão em cognição só serve para os estados? Sim, só para os estados. A gente está vendo aqui só a imunidade no que diz respeito aos estados. Depois a gente vai olhar, né, imunidade no que diz respeito aos diplomatas, aos cônsuls e também às organizações internacionais. Não, tá ótimo, eu entendi direitinho a pergunta, não teve problema nenhum. A Débora, professora, essas ações contra o Estado que não sejam da Justiça do Trabalho são competência do STF? Então, a gente vai ver essa questão de competência lá no final da nossa aula. Eu não sei se a gente vai chegar hoje, mas qualquer coisa a gente continua na quinta-feira. Aí, se você continuar com dúvida, você me pergunta de novo. Fechado, Débora? Vamos prosseguir aqui, então, gente. Então, gente, aqui, olha, no Brasil, a maioria dos casos, como eu estava falando com vocês, de imunidade de jurisdição no processo de conhecimento, vai estar relacionado, sim, à matéria trabalhista. Eu coloquei aqui para vocês essa ementa, porque eu acho que esse caso aqui é um dos melhores casos para você entender, de fato, essa diferença entre imunidade de conhecimento e imunidade de execução. Eu acho que ele resume muito bem. Se vocês tiverem um tempinho para ler esse caso aqui, ele realmente é ótimo. Então, vamos ler juntos. Privilégios diplomáticos não podem ser invocados em processos trabalhistas para conestar o enriquecimento sem causa de estados estrangeiros, em inaceitável detrimento de trabalhadores residentes em território brasileiro, sob pena de essa prática consagrar censurável desvio ético-jurídico, incompatível com o princípio da boa-fé e inconciliável com os grandes postulados do direito internacional. Então, realmente, né, se o Estado contratou um brasileiro para trabalhar na embaixada dele, para servir um cafezinho na embaixada, para ser o secretário da embaixada, para fazer o que for na embaixada ou no consulado, ele tem que pagar aquela pessoa, né? Não pode ficar sem pagar a pessoa. E se ficar sem pagar, o Estado brasileiro tem que poder acionar, sim, o Estado estrangeiro. Realmente é uma vergonha, né? A gente está demorado tanto tempo para mudar o nosso entendimento aqui no Brasil. O privilégio resultante da imunidade de execução não inibe a justiça brasileira de exercer a jurisdição nos processos de conhecimentos instaurados contra estados estrangeiros. A imunidade de jurisdição, de um lado, e a imunidade de execução, de outro, constituem duas categorias autônomas, juridicamente inconfundíveis, pois, ainda que guardem estreitas relações entre si, traduzem realidades independentes e distintas, assim reconhecidas quer no plano conceitual, quer ainda no âmbito de desenvolvimento das próprias relações internacionais. Na verdade, né, é muito triste isso daqui, né, porque você vai entrar, a justiça vai dizer se você tem direito ou não, né? Por exemplo, o Estado está te devendo salário, né? Não está pagando para você. Aí você consegue acionar ele na justiça, o juiz ele consegue dizer, realmente, que feio, os Estados Unidos não está te pagando o salário que ele deve para você. Mas aí na hora da execução, né, não tem como acionar a execução, porque ele tem imunidade absoluta de execução.
Então, é isso que ele está falando aqui com essas palavras muito bonitas, né? Na verdade, ele está falando que realmente é diferente, tanto na teoria quanto na prática. E é muito diferente mesmo, né? A imunidade de execução e a imunidade de conhecimento. A eventual impossibilidade jurídica de ulterior realização prática do título judicial condenatório, né? O que é isso aqui? É você não receber, não conseguir receber o seu salário nunca. Em decorrência da prerrogativa da imunidade de execução, não se revela suficiente para obstar só por si a instauração perante tribunais brasileiros de processos de conhecimento contra estados estrangeiros, notadamente quando se tratar de litígios de natureza trabalhista. Então, né, ele está falando que, infelizmente, talvez o trabalhador nunca consiga receber, mas pelo menos ele vai ter o direito dele reconhecido, né? O nome daquele empregador vai ficar sujo, né? A pessoa vai saber que aquele empregador não está pagando os trabalhadores. Então, depois, se vocês puderem dar uma olhada nesse julgado, eu acho ele muito interessante. Então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a imunidade quando a gente tem uma situação tributária, né? A imunidade de jurisdição tributária. Aqui a gente tem duas regras específicas, que é a regra da Convenção de Viena sobre relações diplomáticas, de 1961, e a regra da Convenção de Viena sobre relações consulares, de 1963. As duas, na verdade, vão falar a mesma coisa, né? Vamos ler aqui. O Estado acreditante e o chefe da missão estão isentos de todos os impostos e taxas nacionais, regionais ou municipais sobre os locais da missão, de que sejam proprietários ou inquilinos, excetuados os que representem o pagamento de serviços específicos que lhes sejam prestados. E aqui, né, o outro artigo, os locais consulares e a residência do chefe da repartição consular de carreira, de que for proprietário o Estado, que envia a pessoa que atua em seu nome, estarão isentos de quaisquer impostos e taxas nacionais, regionais ou municipais, excetuadas as taxas cobradas em pagamento de serviços específicos prestados. Ou seja, o que esses dois artigos estão falando para a gente? Estão falando, né, que os estados eles estão isentos da cobrança de impostos, como o IPTU, mas que eles devem sim pagar, né, esses impostos específicos, essas taxas específicas, igual a taxa de coleta de lixo, né, de remoção, de tratamento, de destinação do lixo ou de resíduos provenientes dos imóveis. Essas taxas específicas, eles precisam pagar. Agora, esses impostos gerais, igual ao IPTU, os estados não têm que pagar. Então, uma embaixada vai ter que pagar o IPTU? Não, o IPTU ela não tem que pagar, mas ela vai ter que pagar a taxa de lixo, de coleta de lixo. Ah, essa taxa de lixo ela tem que pagar. Ela tem que pagar a taxa de incêndio? Ah, a taxa de incêndio ela tem que pagar. Agora, o IPTU não. Então, né, tem que tomar uma atenção muito grande aqui, gente, porque, de novo, né, vai ter aqui o problema da diferença do processo de conhecimento e do processo de execução. No processo de conhecimento, né, aqui não tem a imunidade. O Estado ele vai poder entrar contra uma embaixada ou um consulado que não está pagando a taxa de lixo, vai poder entrar. Agora, na hora da execução, né, de pegar de fato o dinheiro que ele não está pagando, aí tem imunidade, a imunidade é absoluta. Então, você pode entrar com o processo de conhecimento, mas na hora da execução, você não pode entrar. Você vai depender do Estado pagar para você de livre e espontânea vontade. Então, aqui tem uma ementa, né, do STJ que eu botei para vocês para ilustrar o assunto, mas, na verdade, se vocês procurarem, vocês vão encontrar várias ementas parecidas. Então, tributário, processual civil, recurso ordinário, artigo 105, 2C da Constituição. Execução fiscal ajuizada por município em face de Estado estrangeiro. Taxa de coleta domiciliar de lixo, imunidade de jurisdição, ausência de renúncia, precedência do STJ e do STF. Então, né, infelizmente, não tem como você fazer a execução. A execução fiscal, você não consegue fazer. Ele tem o dever de pagar a taxa de lixo? Tem, mas você não vai conseguir executar você não vai conseguir pegar de forma obrigatória esse dinheiro se ele não der para você. Fechado, gente?
Existe outro meio, né? Tem a dúvida aqui da Débora. Existe outro meio de obrigar o Estado a cumprir a execução? Então, a gente vai ver que existem sim alguns meios, né, que a doutrina tenta estabelecer para o Estado alcançar o dinheiro, né, fazer a execução de fato do Estado estrangeiro. A outra parte fica dependendo mesmo só da boa vontade. Olha, na maioria dos casos, sim, fica dependendo da boa vontade. Mas a gente vai ver que a doutrina ela tenta encontrar meios, né, de possibilitar a execução, porque infelizmente é uma questão muito séria, né? É uma questão que precisa mudar. Gera alguma consequência de não executar? Olha, não gera consequência nenhuma, porque ele tem a imunidade, né? Ele de fato tem a imunidade no processo de execução. Então, não é algo que a gente está fazendo que é errado, né? É algo que, considerando de forma moral, é realmente imoral, né? Você não conseguir executar uma pessoa que cometeu um ilícito. Mas, infelizmente, quando é um ente soberano, né? A gente está falando aqui de uma imunidade de execução que, na maior parte das vezes, a gente vai ver que é, sim, absoluta. Então, fechado, né, gente? Vamos continuar aqui. A discussão se o ato é de império ou de gestão, ela só vai poder acontecer no juízo, né? Não tem como você definir de antemão se aquele ato é de império ou de gestão. Vai ser o juiz, né, que vai ter que verificar se o ato é de império ou de gestão. Então, o juiz, quando você entra com um processo contra um Estado estrangeiro, ele não pode simplesmente, né, falar assim, não, vou extinguir esse processo aqui, não vou fazer nem a comunicação com o Estado estrangeiro, vou simplesmente terminar isso aqui porque não tem por que a gente continuar, tem imunidade. Ele não pode fazer isso, ele tem que continuar assim com o processo até ver se é um ato de império ou se é um ato de gestão. Aí, se for um ato de império, ele vai ter que chamar o Estado estrangeiro para perguntar para o Estado estrangeiro, olha, você renuncia à sua imunidade? Será que eu posso te processar aqui no Brasil? Você pode renunciar à sua imunidade? Aí, se o Estado estrangeiro renuncia à imunidade, a gente continua com o processo. Agora, se ele não renunciar à imunidade, aí, infelizmente, né, aí realmente tem que extinguir o processo. Então, gente, eu coloquei aqui para vocês essa ementa, que é exatamente falando isso, olha, o Estado estrangeiro, ainda que se trate de ato de império, tem a prerrogativa de renunciar à imunidade, motivo pelo qual há de ser realizada a sua citação. Então, você tem que comunicar, né? Você tem que entrar com uma comunicação com aquele Estado estrangeiro, para você saber se o Estado estrangeiro vai ou não renunciar à imunidade dele, e você não pode simplesmente extinguir o feito, né, de início, sem fazer essa comunicação. O juiz responsável, ele deve comunicar-se com a embaixada do Estado estrangeiro no Brasil, para que esse Estado possa exercer o direito à imunidade jurisdicional, ou então renunciar à sua imunidade. Pelo entendimento atual, a gente tem que entender que esse ato, né, que o juiz, ele chama o Estado e ele fala, olha, Estado estrangeiro, apareceu uma ação aqui contra você. Esse ato não é uma citação, né? Porque a gente sabe, né? Vocês devem ter já estudado, começado a estudar processo civil. A gente sabe que quando você recebe uma citação, você tem que responder aquela citação, né? Se você não responder a citação, isso pode gerar, né, ônus para você. Agora, o Estado estrangeiro, se ele não responde essa comunicação que o juiz está fazendo com ele, isso não gera ônus nenhum. Então, o entendimento atual, isso já foi, de certa forma, muito discutido aqui no STJ. Mas, hoje em dia, a gente considera, né, de forma já bem tradicional, que essa comunicação não é uma citação. Então, coloquei aqui para vocês a ementa, mais uma vez, para vocês terem como estudar em casa. E se vocês quiserem ver, né, tem o link aqui para o acórdão inteiro. Uma vez reconhecida a imunidade de jurisdição do Estado estrangeiro, deve ser dada a oportunidade para que ele manifeste sua opção pelo direito à imunidade jurisdicional ou pela renúncia a essa prerrogativa. A comunicação ao Estado estrangeiro não se trata de citação prevista no artigo 213 do CPC, e nem mesmo de intimação.
porquanto nenhum ônus decorre ao ente estrangeiro. Então, como não tem nenhum ônus, né, a gente não pode falar que é uma citação nem uma intimação. É uma mera comunicação. Ele está só avisando, né, está só falando, olha, recebi aqui um processo contra você, Estado estrangeiro. Se você quiser renunciar à imunidade ou se defender, você conversa aqui, né, com a gente. Agora, se você quiser ficar silente, não quer fazer nada, também não vai ter problema nenhum mais sério para você. Após a comunicação, o silêncio do Estado estrangeiro não vai implicar uma renúncia à imunidade, né? Então, se o Estado ele não faz nada, ele fica lá sentado sem responder à comunicação que o juiz fez para ele, isso não quer dizer que ele está renunciando à imunidade dele, não, né? Porque a gente não pode gerar um ônus para ele. Isso quer dizer só que ele quer manter a imunidade dele, que ele não quer responder, que ele não quer nem se dar o trabalho de ir lá, mandar alguém, né, responder ao juiz e falar que ele quer, sim, manter a imunidade dele. A gente considera que o silêncio nessa situação é que ele resolveu optar pela imunidade, que ele não quer fazer uma renúncia. Aí eu coloquei mais uma vez aqui a ementa para vocês. Ato de império, ofensiva militar durante o período de guerra, é acobertado por imunidade de jurisdição absoluta, não implicando renúncia à imunidade ou silêncio do Estado estrangeiro que se abstém de compor a relação processual. Então, né, alguém entrou aqui possivelmente contra a Alemanha, né, no período da guerra, que deve ter ocasionado algum dano, algum brasileiro, e aí a Alemanha nem se deu o trabalho de ir lá responder, né? E isso a gente considera que é o quê? Que é a opção por manter a imunidade de jurisdição. A gente considera que, então, que o processo não vai poder continuar, o processo de conhecimento aqui nesse caso não pode continuar, porque é um ato de império, né? Não é um ato de gestão, então encerra-se o feito, né? A partir daí, que não obteve resposta do Estado estrangeiro. Atos de império e graves violações aos direitos humanos geram uma certa dúvida na doutrina. Porque quando você tem um ato de império, por mais que seja, né, o Estado agindo como um ente soberano, se ele estiver fazendo uma grave violação aos direitos humanos, era aquilo que eu estava falando para vocês. Isso causa um anseio, né, uma gravidade, assim, a pessoa fica pensando, poxa, o Estado fez um ato horrível, violou os direitos humanos de uma forma muito grave, e eu não vou poder nem entrar com um processo de conhecimento na justiça contra ele, né? Eu não vou nem poder ter um juiz falando que ele agiu de forma errada. Nem isso eu posso? Então, essa discrepância entre a regra do direito, né, e o que deveria ser eticamente, na moral, é que faz com que a doutrina ela acaba tentando abrir exceções, né? Se você for ler um livro de direito internacional, você vai ver muita gente defendendo e falando, olha, quando você tem um ato de império que gerou uma grave violação aos direitos humanos, você tem que permitir, sim, ao brasileiro, à pessoa do país, entrar contra o Estado estrangeiro para resolver, pelo menos, o processo de conhecimento. Você tem que permitir, se tiver uma grave violação aos direitos humanos. Mas, né, vamos ver o que está acontecendo aqui no Brasil. Aqui no Brasil, a gente teve o reconhecimento pelo STF do tema 944. O que aconteceu aqui, gente? Foi uma vítima, né, de teve, na época da Segunda Guerra Mundial, teve um atentado, né, um submarino alemão, ele atingiu um barco de pesca brasileiro, aqui no litoral do Brasil. E aí, o que aconteceu? O barco de pesca naufragou, e as pessoas do barco morreram. Então, teve uma pessoa que tinha um parente que morreu, né, nesse atentado, que resolveu entrar na justiça brasileira, contra a Alemanha. E aí surgiu a dúvida, né, no STF. Será que um ato de grave violação aos direitos humanos, ele vai poder, né, servir para afastar a imunidade de jurisdição do Estado? E esse é o tema 944 do STF, alcance da imunidade de jurisdição de Estado estrangeiro em relação a ato de império ofensivo ao direito internacional da pessoa humana. É o leading case,
né? Ele juntou e tá lá. Só que ainda não foi decidido, tá, gente? Isso tá lá, tá parado, já faz um tempo. Então, vocês têm que ir checando, eu deixei aqui o link para vocês, que aí vocês vão checando, né? Quando vocês estiverem para fazer algum concurso, alguma coisa assim, dá uma olhada lá para ver se já teve resposta ou não. Se pode, né, afastar a imunidade de jurisdição ou não. Muitos estados acabaram considerando que pode sim afastar a imunidade de jurisdição quando você tem uma grave violação aos direitos humanos. E esse foi o caso, né, que gerou confusão lá na Corte Internacional de Justiça. A Corte Internacional de Justiça, a gente ainda vai falar sobre ela aqui, né, nas nossas aulas futuras, mas ela é uma corte que ela consegue resolver qualquer problema de direito internacional entre estados. Se dois estados, né, têm um problema achando que o direito internacional foi violado, eles podem levar esse caso para a Corte Internacional de Justiça resolver. E aconteceu exatamente isso com a Itália e a Alemanha. O que aconteceu, gente? A Itália, ela tinha permitido aos cidadãos, né, aos nacionais da Itália, entrarem na justiça italiana contra a Alemanha pelos atos da Segunda Guerra Mundial. Ela permitiu fazer isso. E aí, quando ela permitiu fazer isso, o que aconteceu? Eu recebi um aviso aqui de outra reunião, gente, mas acho que não tem problema não, né? A reunião continua a reunião. Ah, gente, voltou, né? Acho que está funcionando. Desculpa, gente, é que apareceu um convite para outra reunião aqui embaixo, aí eu fui clicar falando que eu não aceitava e essa reunião aqui também não aceitou. Aí caiu tudo. Mas, com o tempo eu vou descobrindo aqui melhor como fazer as coisas, gente, desculpa. Eu vou compartilhar aqui de novo com vocês o PowerPoint.
É muita confusão. Tá funcionando, gente? Vocês estão conseguindo ver direitinho? De novo o PowerPoint? Tá funcionando sim, professora, dá para ver. Ah, que bom. Então vamos continuar. Vamos continuar aqui, então, gente. Aí o que aconteceu? A Itália, ela estava permitindo que as pessoas na Itália entrassem contra a Alemanha por causa de violações que o Império Nazista fez durante a Segunda Guerra Mundial. E ela estava permitindo não só o processo de conhecimento, mas também na hora da execução. Então as pessoas podiam entrar contra a Alemanha para ter o seu direito assegurado no processo de conhecimento e depois elas ainda conseguiam executar a Alemanha. Então, né, a Alemanha estava chateada, muito, muito chateada. De repente, tinha várias pessoas lá na Itália entrando contra a Alemanha, e não só da Itália. O que a Itália estava fazendo? A Itália estava aceitando sentenças estrangeiras da Grécia, de pessoas que tinham entrado na Grécia contra a Alemanha para serem executadas lá na Itália. Então, olha só, de repente a Itália, né, deu a louca na Itália. A Itália resolveu brigar com a Alemanha. Aí a Itália estava aceitando que todo mundo executasse, né, o seu processo de conhecimento, né, que já tinha sido feito, executasse lá na Itália contra a Alemanha. E aí a Alemanha fez o quê? Entrou contra a Itália lá na Corte Internacional de Justiça. Entrou lá e a Corte Internacional de Justiça, ela decidiu que a Itália não podia fazer isso. A Itália não podia aceitar, né, o processo de conhecimento, nem o processo de execução, porque a Alemanha tem sim imunidade. Não existe isso, né, de que graves violações aos direitos humanos fazem com que a pessoa possa entrar contra um Estado estrangeiro que tenha feito graves violações de direitos humanos, né, seja para processo de conhecimento, seja para processo de execução. Não tem isso, não pode, né? Existe sim a imunidade do Estado estrangeiro contra atos, para os atos de império, né? Atos de império não aceitam, né, nem o processo de conhecimento, nem o processo de execução. Você não pode fazer isso. E é um julgamento bem recente, é um julgamento de 2012. Então, por que a gente tem que ter tanta atenção com esse tema 944 do STF? Porque dependendo do que o STF decidir aqui, né, se o STF liberar isso, né, da gente entrar com processo de conhecimento contra a Alemanha e mais tarde talvez de execução contra a Alemanha, pode ser que mais tarde isso gere um problema internacional para o Brasil. Pode ser que mais tarde, o que aconteça? Pode ser que mais tarde a Alemanha venha entrar contra o Brasil na Corte Internacional de Justiça, assim como ela fez contra a Itália, que estava fazendo a mesma coisa. Então, a gente tem que ir acompanhando esse tema 944, né? Tá aqui o link para vocês irem acompanhando, que aí vocês conseguem ver o que o STF vai decidir sobre esse assunto. Realmente é uma questão muito importante. Aí eu coloquei aqui para vocês, gente, um trechinho, né, do resumo desse caso da Itália contra a Alemanha. O que aconteceu aqui, né? Aqui a gente tem duas considerações muito importantes, né? Em primeiro lugar, olha só o que a Corte Internacional falou para a gente. Ela falou que pelo direito costumeiro internacional, né, pelos costumes do direito internacional, um Estado, né, ele não pode se relativizar da imunidade dele por causa, né, de uma acusação de grave violação aos direitos humanos. Não existe isso no costume internacional, né? O costume internacional ainda não mudou para aceitar isso. Não existe você falar que teve uma grave violação de direitos humanos e, por isso, você vai abrir a porta da imunidade, né? Vai deixar o Estado ser processado, tanto para o processo de conhecimento, tanto para o processo de execução. A Corte Internacional de Justiça ela falou que não, que o direito costumeiro ele continua mantendo a imunidade do Estado, mesmo se tratando de uma grave violação de direitos humanos. Então, muito séria essa decisão aqui. A gente precisa conhecer. E, além disso, ela foi mais além. Ela falou aqui, porque o que acontece? Eu não sei se vocês já viram, né, com a professora Ana, essa questão do juiz Cogens.
O que são os jus cogens no direito internacional? São normas de direito internacional que elas são imperativas, que todos os estados têm que reconhecer que elas existem, né? Seja que um costume que eles não praticam, seja uma convenção que eles não tenham assinado. Se for um caso de jus cogens, se a norma ela tiver esse status de jus cogens, não adianta, é obrigatório para o Estado tem que cumprir. Se é jus cogens, é obrigatório para todos os estados da sociedade internacional. Então, a gente considera, né, que algumas regras de direitos humanos, elas são jus cogens. Então, e se a Alemanha tivesse violado um jus cogens? Será que, nesse caso, a gente não pode relativizar essa regra da imunidade, né? Será que, nesse caso, se ela está violando um jus cogens, a gente não pode abrir uma exceção a essa história de imunidade e permitir, sim, né, processo de conhecimento e processo de execução contra a Alemanha? Aí a Corte Internacional de Justiça falou não. Ela falou que não pode, porque são duas questões muito diferentes. Olha só, gente, olha só, são duas questões muito diferentes. É rir para não chorar. Olha, de um lado você tem a imunidade de jurisdição, né? Que é o quê? A imunidade de jurisdição é você poder processar o Estado, você poder executar o Estado, isso é uma regra, e do outro você tem os jus cogens, né? Que é você estabelecer uma conduta como proibida ou não, né? Se você tem uma violação de direitos humanos que é jus cogens, né? O genocídio, por exemplo, você não pode sair num estado e matar todo mundo só porque você quer matar todo mundo e acabar com aquela raça, né? Genocídio, a gente considera que é um jus cogens. Se o Estado está cometendo um genocídio, ele está indo contra um jus cogens. Mas isso não tem nada a ver com a outra regra, que é a imunidade de jurisdição. Ele está cometendo jus cogens, mas você não vai poder entrar, né, contra ele na sua ordem interna. Você não vai poder processar ele internamente. Isso daqui, de certa forma, é defendido, né, por parte da doutrina, falando assim, porque a gente tem outros tribunais internacionais que podem verificar, né, esses casos e fazer o processo nesses casos. A gente tem o Tribunal Penal Internacional, a gente tem essas cortes de direitos humanos, né, em cada região. Na Europa tem a Corte Europeia de Direitos Humanos, aqui na nossa região a gente tem a Corte Interamericana de Direitos Humanos, que pode avaliar nesses casos, né, que não é um Estado, né, um ente soberano julgando outro ente soberano, é uma instituição internacional. Mas, de fato, né, gente, é uma decisão assim que tem o cheiro de coisa velha, né? Tem o cheiro de coisa velha. Mas foi isso que a Corte Internacional acabou discutindo aqui nessa situação da Alemanha. Fechado, gente? Ficou alguma dúvida aqui nessa parte? A gente começa a imunidade de execução na próxima aula, para não ficar muito corrido aqui e eu falar com vocês e vocês não entenderem nada. A gente começa na próxima aula e aí a gente já encerra aqui essa nossa primeira aula, né, comigo. Vocês já estavam tendo aula com a professora Ana, mas agora, né, por causa da licença de gravidez dela, eu estou substituindo ela e eu espero que vocês tenham gostado, né? Eu sinto falta desse contato, eu não consegui ver vocês, mas eu acho que a gente conseguiu se comunicar bem pelo chat. Eu vou tentar melhorar nisso, né, de não ficar saindo das aulas sem ter que sair das aulas. Eu acho que essa aula aqui está gravando também, né? Eu acho que está tudo certinho quanto a isso. Eu vou disponibilizar para vocês esse slide, né, no AVA, que a professora Ana já me passou também, o AVA, eu vou deixar ele lá, e aí vocês já vão podendo dar uma conferida no que a gente viu aqui. Se tiver ficado alguma dúvida dessa aula aqui, vocês falem comigo amanhã, e aí eu vou trazer também os exercícios para a gente fazer juntos, né, de prova de exame da ordem, de concurso público, sobre esse tema. Amanhã a gente fecha esse tema de imunidade de jurisdição e faz uns exercíciozinhos. Tudo bem, gente? Ficou alguma dúvida? Que daqui a pouco a nossa reunião acho que já vai encerrar, que já são quase 6h30. Ficou alguma dúvida, gente? Eu não estou conseguindo ver o chat. Ih, tem muitas perguntas. Nossa, eu vi agora. Desculpa, gente. Peraí, que de repente estava tudo errado. Não, agora eu estou vendo o chat. Peraí, calma, gente. Vamos com calma.
Calma, calma que eu tô vendo aqui. Voltou, né? Voltou. O que tem a ver com a competência dos tribunais internacionais, Débora? Essa questão da Itália, né? Isso tem a ver com a competência dos tribunais internacionais, que como os tribunais internacionais, eles não são entes soberanos, né? Seria um julgamento mais imparcial se fosse feito por um tribunal internacional e não por um ente soberano julgando outro ente soberano, né? Quando é dois entes soberanos, um estado julgando o outro, fica assim com... Parece que um estado está falando mal do outro, né? Fica com cara de que não está cumprindo o direito de forma correta. Parece que é só um estado que não está gostando do outro e ponto. Fernanda, mas isso não enfraquece as juscogens e até o próprio direito humanitário em caso de genocídio? Sim, enfraquece, Fernanda, eu acho que sim. A minha posição, né, é contra isso, né? Mas infelizmente a gente tem que aprender, até para concurso público e essas coisas, a gente tem que aprender que essa foi a decisão da Corte Internacional de Justiça. Mas realmente enfraquece, eu acho que é uma coisa muito, muito feia, né? Tem cara de coisa velha isso. Débora, acho que tem a questão do interesse de agir também, igual a processo. Tem essa questão do interesse de agir também. Fernanda, se for competência, é até melhor. Débora, como Juscogens interessa a todos, deve ser um tribunal internacional. Sim, é esse o objetivo, né? A gente pensa que por ser um tribunal internacional, ele vai garantir um julgamento, né, que não seja tão político, né? Porque entre dois entes soberanos pode ser que você tenha um problema, na verdade, que é mais político, né? Que é um ente querendo atrapalhar o outro. Já um tribunal internacional, a gente tem uma aparência de mais direito e menos política. Fechado, então, gente? Mais alguma dúvida? Eu acho que eu consegui ver aqui as dúvidas do chat agora. Tá ótimo, então. Então, vamos encerrar aqui a nossa primeira reunião, né? Eu não sei direito como é que eu paro a gravação para encerrar a reunião, mas vamos vendo aqui. Acho que é aqui, né? Parar a gravação.